Hoje, 16 de outubro de 2021, eu venho fazer uso dessa ferramenta para apresentar um resumo da nossa semana em decorrência de alguns acontecimentos que nós precisamos transmitir para que outros tenham acesso às verdadeiras informações. No dia 10 de outubro, uma guarnição do pelotão ambiental da cidade de Aracaju, Sergipe, esteve na casa de um criador e de forma irregular fez a condução dessas aves. Mesmo tendo sido orientado a cumprir o que preconiza a Portaria Federal 1998 e a Lei Estadual 8.657, que assegura a criação, preservação, exposição, criação e manejo desses animais. Assim que fomos informados pelo sócio, e independente de ser sócio, aqui a gente trabalha com seriedade, então não vou dizer que é porque ele era sócio que ele teve o seu direito assegurado. Não. Estar sócio fortalece uma luta pela causa e traz uma maior segurança, mas não retira o seu direito, porque a Portaria Federal ela se estende a todo criador, independente dele estar ou não vinculado a qualquer entidade de classe. Porém, repito, estar vinculado a uma associação fortalece a luta e abrange o leque de segurança para o criador. Assim que nós fomos informados, entramos em contato com a comandante da guarnição, tivemos a oportunidade de conversar com a mesma por aproximadamente uns 20 a 30 minutos. Quero aqui deixar o registro de que foi uma profissional muito educada e solícita, mas não resolveu a nossa demanda, o que nos mobilizou a buscar informações e resolver esse problema dentro do universo da legalidade. No dia 13, nós fomos ao órgão ambiental do Estado, a ADEMA, protocolamos um documento pedindo explicações sobre a destinação das aves e apresentando as irregularidades cometidas. O pelotão ambiental já tinha sido informado mediante protocolo de requerimento no dia 11. Então vocês observem a cronologia, dia 11, dia 13 e no dia 15 nós conseguimos, mediante doação da ADEMA à Associação dos Criadores, fazer a entrega dos animais. Da mesma forma que a ADEMA fez o termo de entrega à associação, nós, enquanto presidente da associação, também fizemos um documento de entrega dos animais aos seus proprietários, porque tudo isso deve ficar documentado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, então não se entrega e não faz nada de boca. Segundo um professor, de boca só beijo e seus derivados. Isso demonstra que a associação de fato compreende o conceito de comprometimento e vai além, da zona de conforto. E aqui eu quero lembrar uma historiazinha para que vocês compreendam qual o conceito que a gente tem de comprometimento. Tem uma apresentação de Laí Ribeiro, ele fala que um jovem estava jogando estrelas do mar de volta ao mar. E um escritor sentado na sua casa de praia, vendo aquilo, achou uma loucura e foi perguntar o que era que aquele jovem estava fazendo. E ele disse: eu estou devolvendo as estrelas do mar ao mar. E ele disse: mas você não vê que isso é uma loucura? Tem milhares de estrelas do mar na areia e daqui a pouco o sol vai sair e vai matar todas elas. E ele pegou uma e jogou de volta ao mar. Olhou para o escritor e disse: para essa eu fiz toda a diferença. O escritor volta para sua casa, não consegue almoçar, pensativo sobre esse conceito de comprometimento. Não janta bem, não dorme bem. Pela manhã ele se acompanha desse jovem e começa a devolver estrelas do mar ao mar. Milhões irão morrer, mas para aquelas que eles devolvem ao mar, a atitude deles dois fizeram toda a diferença. E é o que a Associação Sergipana quer transmitir para vocês. Enquanto estivermos à frente, o nosso grau de comprometimento segue nessa direção. Então, conseguimos resgatar os animais dentro desse conceito de comprometimento. Tínhamos muito a fazer, o assessor jurídico estava à nossa disposição, mas o desejo de conseguir se apresentar para esses órgãos como uma entidade que preconiza a legalidade conseguiu abrir portas. Então, contamos com a participação da chefe de jornalismo da TV Atalaia,
que abriu um espaço para que nós participássemos de uma matéria mostrando que houve uma irregularidade. Na própria matéria, o jornalista veicula que os animais seriam devolvidos na quinta-feira, ou seja, um dia depois da matéria. Então, esses espaços de publicidade, eles envolvem a sociedade para compreender melhor essa luta do galismo pelo reconhecimento e valorização. É indispensável que a gente amadureça, não só em Sergipe, mas a nível de Brasil, a necessidade de trabalhar a publicidade. E isso em Sergipe a associação vem fazendo de forma brilhante e vem colhendo frutos. A gente sabe, e os movimentos sociais do passado revelam isso, capoeira, quando não tinha o seu reconhecimento, era caçado pela polícia. Dentro do universo das liturgias religiosas, a Umbanda sofreu muito. Seus terreiros eram invadidos e tudo destruído, por puro preconceito de uma parcela que procura enxergar o mundo apenas pelo seu prisma e desconhece a pluralidade e o multiculturalismo brasileiro. Então aqui eu quero lembrar de Darcy Ribeiro, um antropólogo brasileiro bastante conceituado. O Brasil é constituído dessa coxa de retalhos onde cada parte dela tem um valor. E a avicultura esportiva é uma delas. A Umbanda é uma outra, a capoeira é uma outra. Cada expressão cultural dessa imprime uma marca na identidade do povo brasileiro. O mesmo falava sobre o caboclo, o índio, o africano, o europeu. Eu faço essa analogia para demonstrar que toda expressão cultural tem um valor e um significado e atende a uma função social. Então, o que nós estamos fazendo no momento, enquanto presidente da associação, é tentar levar esse grau de maturidade e entendimento para os criadores, para que eles se sintam sujeitos de direito dentro desse movimento. A gente não pode permitir que um processo acelerado de urbanização queira lançar o galismo a uma condição de prática apenas rural, tentando desmerecer e estigmatizar como uma prática de ignorantes. O galismo sempre foi um movimento que envolveu a diversas personalidades, seja do universo urbano, seja do universo rural, seja do universo acadêmico, seja do universo daqueles que carecem de mais conhecimento, mas nunca foi uma modalidade de manifestação cultural voltada apenas para o homem do campo. Muito pelo contrário, envolvia a todos. Nesse impasse que ocorreu em Sergipe, muita coisa ainda irá acontecer. E a gente sabe que quando um grupo minoritário tenta encontrar espaço, ele é perseguido, ele é caçado na linguagem mais comum. Mas nós estamos focados em trabalhar sem usar de um discurso que venha a denegrir aqueles que nos demonizam, muito pelo contrário. Iremos continuar focados nesse discurso polido, procurando apenas apresentar o contraditório, trabalhando em cima de fatos e evidências, sem especular, sem denegrir ninguém. O que nós estamos apresentando é apenas a segurança jurídica que nos assegura o direito a ter os nossos animais. Para Sergipe e para o Brasil foi uma vitória, foi muitos momentos de diálogos. É difícil essas pessoas compreenderem a legislação que nos ampara, mas aos pouquinhos a gente vai levando informação e vai transformando isso em algo mais palatável e acessível. Existe uma portaria, uma instrução normativa, melhor dizendo, número 05, de 13 de maio de 2021, que impede os CETAS de receber animais domésticos. Basta que vocês leiam lá o artigo 6º, se não quiser ler toda a instrução normativa. Centro de Triagem de Animais Silvestres. Tem nada a ver com a ave combatente, que é um animal doméstico que depende do homem para continuar existindo e que tem na figura do criador o seu principal preservador. Então eu quero deixar aqui a mensagem de todos aqueles que compõem a Associação Sergipana, que o nosso sentimento de gratidão é algo que, como diz Vitor Hugo, preenche toda a dimensão das ações humanas, e nesse momento a gente sente gratidão pelo empenho e participação dos criadores sergipanos que começam a buscar essa entidade de classe para se associar, para fortalecer esse movimento que não precisou de envolvimento nem participação de pessoas do universo político.
não significa dizer que somos avesso à política, muito pelo contrário, caminhamos alinhado a ela. Mas não foi necessário para não descaracterizar o movimento. É importante que a associação ela trabalhe com autonomia. Se a legislação nos é favorável, vamos fazer com que a justiça reconheça esse direito. Lembrando, não parou por aqui. Estamos em conversa com o nosso assessor jurídico para manifestar a nossa insatisfação junto ao Ministério Público e, se necessário, ao Judiciário, para que fatos dessa natureza não mais ocorram no estado de Sergipe, porque a Constituição assegura que ninguém está livre da apreciação do Judiciário quando descumpre a lei. Então, ainda que venha a ser um órgão estatal, na realidade dois, Pelotão Ambiental e a própria ADEMA, que erra também quando recebe esses animais, sendo que tem uma portaria que proíbe o recebimento. Então, ambos cometeram um erro que foi, graças a Deus, de forma amigável, refeito, mas para que essa conduta não passe a vigorar no nosso estado, a gente precisa comunicar para que os órgãos de fiscalização e controle passem a olhar para o galismo em Sergipe com outro olhar. Um olhar de respeito, um olhar de inclusão, porque somos importantes tanto na economia quanto na área de cultura do nosso estado. O galismo tem muito a revelar e apresentar como uma entidade, como uma manifestação que tem o seu valor assegurado na nossa vasta legislação. Um abraço, um bom dia a todos.